que consome energia na casa e a pessoa passa a ter a capacidade de perceber onde é que a energia está a ser gasta e, quando isto acontecer, acontece uma coisa formidável, é que no fundo estamos a fundir a rede energética com a rede de informação. E sendo assim, transportando depois o sinal do consumo energético em cada equipamento, por exemplo, pela rede elétrica, não precisamos de fazer mais nada, cá está a fusão da informação com a rede energética, a pessoa pode até programar como é que quer ver os seus consumos geridos ao longo do dia. E isto até tem que se tornar interessante para a pessoa. Se a pessoa puder... Até porque o nível de poupança nessa matéria poderá vir a ser grande, mesmo financeiramente. Poderá ser muito significativo. Nós estima-se que apenas pela leitura online do consumo se possa poupar entre 5% e 15% de energia. Acreditamos que com esta forma em que a pessoa possa tomar opções sobre os seus consumos e a forma como gasta a energia e, portanto, que possa racionalizar, sei lá, por exemplo, programar que se houver luz natural, que se desliguem as lâmpadas, que se atingir uma determinada temperatura, que se desligue o aquecimento, ou que se não tiver ninguém numa determinada sala, porque, por exemplo, temos um sensor de ruído e não se ouve ruído, se desligar o aquecimento nessa sala, que a poupança possa atingir cerca de 20%, e esse é um dos nossos grandes objetivos. Portanto, racionalização energética, ajudando a pessoa, através da tecnologia, a dominar melhor o seu comportamento, a dominar melhor a maneira como interage com a energia e, sem prejuízo da qualidade do serviço que lhe é fornecido, poder realmente gastar menos. Os poderes públicos estão também sensibilizados para essa realidade e ajudam o cidadão nessa poupança? Estão muito sensibilizados. Portanto, neste caso, no caso nacional, há várias medidas que têm sido, enfim, que são públicas para a redução dos consumos de energia, por exemplo, a utilização de energias renováveis no solar térmico, é algo que é importante, mas cá está também um bom exemplo. Nós, se queremos aquecer uma casa, com a dinamização destas opções que temos hoje em dia, como seja o solar térmico, posso ter o aquecimento a gás, posso ter um aquecimento elétrico, do ponto de vista da rede, estas opções não são indiferentes. Vou-lhe dar um caso. Se, por exemplo, de noite eu quiser aquecer a casa, num sistema como este dos Açores, que é um caso paradigmático, o que se passa é o seguinte: hoje em dia, a produção que os Açores têm já de energias renováveis, de energia geotérmica, praticamente cobre o consumo durante a noite. Portanto, se eu quisesse aumentar a produção de energia renovável, eu tinha que ir para além do consumo. Ou seja, estava a produzir mais que eu consumia, o que, como sabemos, é impossível no caso da eletricidade. Então tenho que estimular consumos à noite para poder aumentar estes consumos. Ora bem, então neste caso, faria imenso sentido que a pessoa usasse aquecimento elétrico durante a noite, mas que, por exemplo, durante o dia já o fizesse de outra forma, porque haverá falta de energia elétrica, de energia renovável. E por isso, mais uma vez, se tiver inteligência colocada em casa e se tiver a colaboração, digamos, dos organismos públicos, no sentido de ter tarifários distintos, a casa pode negociar as tarifas com a rede e pode tomar por nós opções inteligentes que beneficiam o sistema total, desde que haja uma rede elétrica inteligente como... Paulo Ferrão, na peça vimos também o carro elétrico. Que importância terá este veículo nas cidades do futuro e no mundo em geral? Tem imensa importância neste sentido. O carro elétrico só ganha importância, de facto, quando nós queremos aumentar o nível de penetração de energias renováveis. O exemplo que eu dava há pouco. Por exemplo, hoje em dia, em Portugal e nos Açores, na ilha de São Miguel, já temos situações em que temos cerca de 40%, 45%, 50% da nossa energia fornecida por energias renováveis. Quando queremos ultrapassar este nível, começamos, de facto, a ter momentos em que produzimos mais energia do que a que consumimos. Nesses momentos temos que ter onde a armazenar. Tipicamente isso pode ser feito em barragens, como é aqui no caso nacional. Nos Açores não há barragens. Portanto, o carro elétrico tem esse papel fundamental de poder armazenar energia durante a noite e durante o dia poder até vendê-la à rede. Portanto, o carro pode estar em casa e dizer-nos assim: olha, o senhor hoje não vá de carro, deixe de estar sossegado, apanhe o autocarro, porque de facto o preço da energia está tão bom que eu vou ficar a vender energia à rede e com isso ganho dinheiro para si, mas ganho uma coisa que é muito mais importante. Transferi a energia renovável que produzi durante a noite para o dia. Esta é a magia, digamos assim, do carro elétrico, é que no fundo está a transmitir um recurso renovável numa altura em que ele estava em excesso, que neste caso seria durante a noite, para ser utilizado durante o dia. Prevê que um projeto desta dimensão possa vir a ser aplicado maciçamente quando? Prevejo que, deixe-me responder essa pergunta assim de maneira. O problema que hoje temos é que não temos carros elétricos com a disponibilidade que gostávamos. Mas estima-se que em 2011 que já haja carros elétricos com abundância. Portanto, a nossa previsão é que a partir de 2011, 2012,
possamos começar a aplicar de uma forma muito significativa estes projetos. E para responder ainda à pergunta que me fez antes, a realidade é a mesma no continente ou neste projeto que queremos implementar nos Açores. Se, por exemplo, implementássemos agora da forma como prevemos, e, digamos, grande parte do nosso trabalho é fazer os modelos que otimizam o sistema. Portanto, isto, como há aqui muita variável, temos que otimizar a aplicação das diferentes tecnologias. E estes modelos apontam para que, se mudássemos metade do parque automóvel, por exemplo, na ilha de São Miguel, para veículos elétricos, o que é fazível, cá está num horizonte de 10 anos, pouparíamos metade do petróleo que é importado para a ilha, e as contas para Portugal são semelhantes. Portanto, teríamos um potencial de poupar cerca de metade dos combustíveis fósseis que importamos neste momento, substituindo-os por energias renováveis. A complexidade de um projeto desta natureza seria possível, neste momento, sem o know-how do MIT? Bom, o MIT Portugal, como lhe digo, ajuda e, no fundo, ajuda muito porque o projeto é verdadeiramente inovador. Portanto, mas também lhe gostava de dizer que o MIT Portugal é o conjunto das universidades portuguesas. Exatamente. Elas estão aí e elas existem. Não estamos a inventar nada. O que estamos a criar é, de facto, uma aliança entre as universidades, trazer algum conhecimento do MIT, mas deixe-me que valorize. Neste momento, estamos a tratar do potencial das universidades portuguesas. E o que nós queremos é desenvolver o potencial das universidades portuguesas com a ajuda tecnológica do MIT, mas também com outra coisa que é importantíssima. É afirmar as universidades portuguesas no contexto internacional, usando, obviamente, o grande nome e a grande projeção do nome MIT, que só nos pode honrar, digamos, a nível internacional. Portanto, nesse aspecto, é essencial a ajuda do MIT, mas gostava de dizer que este trabalho é fundamentalmente das universidades portuguesas, que se uniram para o fazer, não estão isoladas, criaram a massa crítica suficiente e, de facto, com o apoio do MIT em alguns aspectos que dominemos menos bem, produzir um projeto que tenha, de facto... Enquanto investigador e docente do ensino superior que é, acha que a investigação, a ciência e a tecnologia em Portugal está, de alguma forma, ao melhor nível daquilo que se faz na Europa e no mundo? Eu creio que, não tenho dúvidas nenhumas em dizer que sim, em casos pontuais. Portanto, temos com certeza a excelência em quase todas as áreas do conhecimento. O que nos falta muito é, de facto, juntarmos-nos, porque não somos muitos, obviamente o país é pequeno, e depois ainda por cima estamos dispersos, e o grande objetivo destas parcerias, e gostava de chamar o nome, repetir este nome, nós somos uma parceria, o Programa MIT Portugal é uma parceria, é de facto juntar as forças, juntar as competências para atingir a massa crítica nacional que nos permita realmente fazer a diferença e projetar-nos internacionalmente. E certamente outros futuros projetos surgirão. Paulo Ferrão, muito obrigado por ter Muito obrigado pela sua Global. atenção, muito obrigado. A Unidade de Investigação em Ciência